Movicast 29. Hoje, convidada especial aí, fala especial, que veio. Eu conversei com o irmão dela, que veio no último podcast que seu irmão veio, conversando com ele, até que eu falei que queria, na verdade, fazer um com uma psiquiatra, falar sobre autoconhecimento. Ele falou, cara, tem minha irmã. E eu não, olha que coisa, né? Eu não conhecia a Aline. E ele falou, daí depois eu falei, depois eu falei, passa o Instagram da Aline, entrei no seu Instagram. Achei muito legal o seu trabalho lá pelo Instagram, né? Daí depois eu sempre, quando eu chamo algumas pessoas, tenta dar aquela pesquisada. Algumas pessoas falam muito bem de você, daí eu falei, não, vamos já fazer o convite. Daí eu mandei, passa o WhatsApp pra gente fazer esse bate-papo sobre a importância do autoconhecimento. Aline, seja bem-vinda ao Movicast. Obrigada. Tá? Vamos bater um papo aí sobre esse assunto super importante, que às vezes as pessoas deixam de lado aí, né? Que é o conhecer essa parte psíquica da pessoa, né? Eu falo que um tema parecido que eu consegui fazer foi com o João Vitor Reis, que é psicólogo. Já faz um tempo, eu sentia falta trazer esses assuntos, né? Porque a gente acaba só falando de saúde, treinamento, nutrição, que nem seu irmão veio de medicina esportiva e deixa o mental ali de fora, né? Seja bem-vindo ao Movicast. Obrigada, Gus. É um prazer para mim estar aqui. E eu acho que tem tudo a ver mesmo. Hoje em dia a gente fala bastante da importância dessa questão da ligação da saúde mental e física, né? Porque elas andam juntas. Não tem como você ter uma coisa sem a outra. Então, assim, é um prazer para mim estar aqui, podendo falar um pouquinho desses assuntos. Fala aí uma breve apresentação quem é a Aline, para não conhece, né? Bom, a Aline, eu sou mãe, primeiramente, de dois meninos lindos. Sou psiquiatra, formada pela PUC São Paulo e fiz minha especialização, como eu estava comentando, na Alemanha, no comer emocional e em transtornos de humor, né? Então, hoje minha prática clínica é voltada para a psiquiatria geral e para o atendimento, assim, principalmente de adolescentes e adultos, né? Focando em saúde mental. Legal. Ô Aline, eu tenho uma grande dúvida, assim, que às vezes eu vejo o pessoal com esse boom aí, que a gente fica meio, às vezes as pessoas ficam meio perdidas quando procurar um psiquiatra, porque às vezes o pessoal, ah, hoje tem tantas essas terapias, vamos falar, tem coach, tem às vezes os grupos também, a própria religião também pegam. Eu queria que você, quando que é para procurar um psiquiatra, o que você recomendaria, assim? A gente reconhece que o pessoal acaba, os pacientes acabam nos procurando tardiamente, sabe, Augusto? A gente gostaria que essa procura fosse feita um pouco antes, na questão, né, de prevenção, talvez da gente conseguir tratar quadros mais leves, prevenir. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que é difícil a gente falar em normalidade. O que é normal e o que é normal em relação a comportamento, a saúde mental. Então, na psiquiatria, a gente sempre leva em consideração o sofrimento psíquico do paciente. O que de sintomatologia está causando prejuízo na sua vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Ansiedade. Ansiedade pode ser algo relacionado à sua personalidade. A ansiedade, muitas vezes na sua vida, pode ter te gerado coisas positivas, fazer você entregar no prazo, fazer você querer cumprir metas no trabalho. Só que ela passa a ser algo negativo quando, de repente, você começa a ter medo excessivo de tudo, você não quer mais sair da sua casa, você começa a ter crises de ansiedade, com desconforto físico. Então, quando os sintomas se tornam prejudiciais ou geram sofrimento, a gente sempre recomenda que essa pessoa busque um profissional. E aí tem essa questão, mas aí eu vou buscar um psicólogo ou um psiquiatra. Normalmente, o início dessa busca pela saúde mental, em quadros que são mais brandos, mais leves, pode ser, inclusive, por um ou para o outro. Inclusive, assim, porque os nossos trabalhos têm que se complementar, né? O psicólogo ele tem que ser capacitado para indicar o paciente para um psiquiatra num quadro de necessidade e o psiquiatra também para indicar o paciente para terapia. Só que a gente entende que
a parte química, a parte de ajuste químico, ela é importante no tratamento do paciente. Então, eu vou te dar outro exemplo. Uma máquina de biscoito. Se a máquina está defeituosa, o subproduto, que é o biscoito, vai sair defeituoso. Então, é mais ou menos isso. O que a gente faz na psiquiatria clínica? A gente, com medicações e outros procedimentos, ajusta quimicamente aquelas vias que a gente sabe que se desregularam por algum motivo naquele paciente, para que o subproduto, que são os pensamentos, o comportamento, saia positivo, né? Inclusive para que a pessoa consiga se colocar num processo de psicoterapia, de elaboração emocional, bem, porque às vezes a pessoa chega na psicoterapia tão depletada que ela não consegue elaborar emocionalmente as questões que ela precisa. Então, uma coisa complementa a outra, mas basicamente é sempre procurar um psiquiatra, um profissional da saúde mental, quando as coisas, né, às vezes, hoje em dia, uma outra coisa que é muito pontual também é a questão do burnout, né, do esgotamento psíquico, físico, inclusive. Então, assim, quando as coisas não estão indo bem e essa sintomatologia já está causando prejuízos para a vida da pessoa, do paciente, a minha sugestão é que busque um profissional, porque as nossas medicações hoje são modernas, são neuroprotetoras e pode ajudar nessa questão da qualidade de vida, da longevidade e do envelhecimento melhor. As pessoas, a gente fica perdido, né? Falar, vou procurar, não sei, até com, não a crítica falando, né? Vou no coach, e acaba vendo um caminho, às vezes é o que a gente tava comentando agora, chega pra você, já tá no último, a pessoa, vamos brincar ali, detonada já, que não acha que não tem mais solução, né? Exatamente, a gente acaba recebendo pessoas com adoecimentos muito já sérios, muito graves. Por conta disso, hoje em dia, muitas pessoas, muitas áreas acabam querendo atuar nesse campo da saúde mental, às vezes sem uma técnica tão séria, às vezes, né, sem algum conhecimento muito específico, e acabam piorando os quadros, tá, Augusto? Então, assim, essa questão de, mas eu vou lá fazer o coach, ou eu vou lá me colocar num processo terapêutico porque não vai fazer mal. Não, isso é um mito. Se um paciente não tiver uma boa indicação, ou se ele se colocar, talvez com um profissional não qualificado, ou num processo errôneo, isso piora o quadro, sim. Entendeu? Então, por exemplo, muitas vezes pacientes me procuram e falam assim, mas eu já devo procurar a terapia? Eu falo, não, espera, vamos primeiro regular essa parte química que está desajustada, te reestruturar, fazer com que, né, essa maquinaria cerebral funcione da maneira correta para aí você se colocar num processo terapêutico com uma pessoa qualificada. Então é isso mesmo, às vezes a gente acaba pegando pessoas já muito mexidas e que nos procuram já, inclusive, polimedicadas ou já absorvendo assim muitos mitos e muitos preconceitos em relação à psiquiatria, e isso acaba tornando o nosso trabalho mais difícil. É um grande problema, né, Aline, ver isso e o pessoal chegar, o que daria para adiantar todo o processo, já chega lá. É um problemão, Augusto. Isso é assim, é algo que nos frustra bastante na nossa especialidade, né? Hoje em dia eu acho que as coisas melhoraram. O pessoal na pandemia, pós-pandemia, vem olhando mais para essa questão de saúde mental, né? Então, assim, mas ainda a gente trabalha muito com preconceitos, mitos, inverdades, e como eu estava comentando com você, o pessoal nos procura depois, às vezes, de procurar várias outras especialidades, vários outros meios, e chegam, assim, muito tardiamente pra gente. É um problema, assim. Aline, como a gente sempre fala da saúde de modo geral, treinamento, né, nutricionistas, vem aqui bastante. Eu queria que você falasse também sobre a compulsão alimentar. Quais são as doenças? Isso tem que procurar também um psiquiatra? Como que é isso? Tem pessoas que nem o pessoal tava falando, aquela pessoa, o cara que não vai, não gosta de treinar, não vai. O cara desconta às vezes na corrida, então isso é um problema também, né? Na comida, desculpa, na corrida não, falei, na comida, né? Então, Augusto, assim, a compulsão alimentar, na verdade, a gente poderia ficar um podcast inteiro falando de compulsão alimentar, porque é um tema
complexo, atual e tem muitos pormenores. Então, falando em compulsão alimentar, muita gente tem uma ideia errada do que é compulsão alimentar. Porque muita gente, às vezes, come uma caixa de bis, chega pra mim e fala assim, ai, doutora, mas eu tive uma compulsão, comi uma caixa de bis. Não, quando a gente fala em termos médicos, uma compulsão alimentar tem que ser um período de uma ingesta excessiva de alimentos, né? Em um período curto de tempo, normalmente não mais de 2 horas. Então, por exemplo, um adulto normal tem, em média, uma alimentação de 2.000 a 2.500, você deve saber melhor do que eu, calorias por dia. Um episódio de compulsão alimentar, a gente tá falando aí em 10 a 14 mil Nossa. calorias ingeridas em 2 horas, tá? Então, normalmente, uma compulsão alimentar é uma pessoa que abre a geladeira e vai comendo o que tem. Eu já tive pacientes com compulsão alimentar que é algo assim grave da pessoa comprar comida, esconder no carro, deixar a comida estragar e na compulsão ir lá e comer a comida estragada. Eu tinha uma outra paciente que, por exemplo, ela purgava depois da compulsão, então ela comia Doritos, que era aquele laranja, e ela comia tudo por cima para depois, na hora que ela vomitava, ela sabia que tinha chegado até o final, a hora que ela via a cor laranja. Só para Nossa. você ter uma ideia assim da gravidade dos Gravidade. quadros. Então, assim, compulsão alimentar em termos técnicos, né? Porque hoje em dia eu acho que se banalizou muito o termo, sabe? Então, assim, eu tenho compulsão. Não, às vezes a pessoa ela tem o comer emocional. Ela busca a comida ou ela passa o dia beliscando Prazer. porque ela não sabe ou não consegue ou não quer ou é a única maneira que ela sabe como cuidar de si, cuidar das suas emoções, né? E normalmente essas pessoas, ou seja, porque essa questão da alimentação é assim, como a pessoa ela não consegue controlar às vezes a borbulha de sentimentos, ela projeta, eu vou ou eu tenho que controlar o que eu tô ingerindo. Então, normalmente ela desenvolve esse comportamento de tudo ou nada. Então, ou eu tô no controle, ali na dieta, ou se ela sair do controle, às vezes comer algum tipo de alimento que ela julga ou que ela classifica como proibido, ela já normalmente ali corta a dieta ou entra em um episódio de comer exagerado. Então, o que é interessante a gente falar? Existe o comer exagerado, existe o comportamento beliscador e existe a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela pode estar inserida em diversos quadros de transtornos mentais. Então, por exemplo, a pessoa pode ter compulsão alimentar em quadros de uma depressão maior, em quadros de ansiedade. Existe um transtorno alimentar classificado como transtorno da compulsão alimentar, onde a pessoa só tem episódios de compulsão e não purga. A compulsão alimentar é um critério diagnóstico da bulimia nervosa, que é um transtorno alimentar onde a pessoa tem a compulsão e tem a purgação, que pode ser inclusive por vômitos, por excesso de exercício, por jejum. Então, a compulsão alimentar, ela pode estar inserida em diversos quadros, mas o que eu acho interessante falar é que a grande maioria dos pacientes que chegam, eles falam assim, eu tenho compulsão alimentar. Quando a gente vai avaliar, não é uma compulsão propriamente dita, mas é um comer emocional. Então a pessoa está buscando a comida para lidar com as emoções ou para cuidar de si, né? Sem a fome fisiológica, Augusto. Porque o comer deveria ser um ato fisiológico. Tô com fome, busco a comida, tô saciado, parei de comer. O que a gente vê hoje? As pessoas não sabem mais o que é sentir fome, porque você tem um horário para comer, então eu tenho que tomar café da manhã, eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar, tudo bem. As pessoas acham cada vez mais que tem que pagar alguém para te dizer o que comer, quando comer, a quantidade. Então, assim, não que eu seja contra, pelo contrário, há trabalhos, né, de coaches ou nutricionistas, Sim. mas existe uma desconexão completa das pessoas de esquecerem que o nosso corpo, essencialmente, é inteligente. Então, o seu corpo, ele sabe. Se estivéssemos conectados com nossos sinais de fome, de saciedade, com esse respeito, com essa gentileza, entenderíamos a hora de comer, a hora de parar, o que teu corpo está te pedindo naquele momento. É uma comida
com alto teor de gordura? É uma comida com mais teor de carboidrato, de energia? É uma comida quente ou gelada? Não. Hoje em dia, quando eu falo para algum paciente meu... Porque, assim, como que a gente, essencialmente, corta episódios de compulsão alimentar de um paciente? Vocês têm ideia, mais ou menos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar a restrição alimentar. Porque toda compulsão alimentar vem antes de um processo de restrição. Então, um paciente que chega para mim com transtorno alimentar, a primeira coisa que aconteceu na vida dele foi uma dieta restritiva. Entendeu? Que é essa coisa do proibido. Sim. Se eu falar para você, não pensa no elefante branco, qual a primeira coisa que você pensou? O nosso cérebro, ele funciona assim. Se a gente proíbe, a segunda coisa que você pensa é naquilo que você classificou como proibido. E a mesma coisa com a alimentação. Então, essa questão da desregulação com a comida, ela vem antes de uma restrição, de uma proibição, de um processo de dieta que a pessoa se colocou sem o auxílio, né, de um educador, de uma nutricionista. Então, o que a gente vem lutando? Para essa parte da nutrição comportamental, da conscientização das pessoas, da saúde, desse processo de autoconhecimento e autoamor. Porque as pessoas se colocam nesse processo do exercício e da alimentação, muitas vezes, baseada no ódio a si mesmo. Eu me odeio, eu tô odiando o meu corpo, então eu vou lá, vou fazer exercício todo dia, vou fazer uma dieta. E aí, assim, se eu sair da minha dieta, eu sou uma péssima pessoa, sou a pior pessoa do mundo. E aí, se ela não vai fazer o exercício que ela tinha pré-estabelecido, às vezes porque ela tava doente, às vezes porque ela tava cansada, ela não se permite comer uma janta, ela não se permite viver. Entra até essa obsessão por ser saudável, né? Tipo, exatamente. Eu não... Se eu comer hoje, eu tô um amigo que veio de fora, bebeu uma cerveja, 2 long neck com ele. Não, eu não vou, porque o cara deixa de viver aquele momento legal, por exemplo, que não viu o amigo, bati um papo pra... Eu também acho um exagero. Seria isso, mais ou menos, essa analogia, né? Exato. E aí, assim, criou-se outro problema. Porque um contínuo dessa questão da compulsão alimentar, dos transtornos alimentares... O que é mais grave, que eu acho, Augusto, porque veio mascarado de saúde, essa questão da obsessão por ser saudável. Porque hoje em dia, por exemplo, onde a gente acaba encontrando pessoas muito adoecidas? Em centros, por exemplo, de crossfit, nessa questão da comunidade do esporte ser muito forte, em outros também, né? Citei esse esporte porque é onde eu acabei tendo um pouco mais de contato. Mas acaba-se gerando essa obsessão, esse comportamento, né, dessa exteriorização do controle e desse comportamento tudo ou nada. Então, hoje a gente já tem um termo para isso, que é ortorexia. A ortorexia é uma obsessão pela alimentação saudável e se torna tão mirabolante que a pessoa, ela, às vezes, não sai para eventos sociais, porque ela não sabe como o alimento está sendo preparado. Verdade. Então ela não come. Ou às vezes ela se priva de momentos... Porque uma outra questão também importante da gente falar é que a comida, ela sempre vai ser límbica, ela sempre vai ser emocional, afetiva. Poxa, eu venho de uma família de italianos em que a gente sempre se reúne numa mesa de comida. Então, assim, a socialização em volta da comida sempre vai ter essa conotação. Então, eu falo assim que nunca o comer vai deixar completamente de ser emocional. Então, existem todos esses pormenores, mas a gente tem que entender o que esses momentos são, né? Por exemplo, poxa... eu não fui treinar hoje, mas eu tô com um amigo próximo aqui, vou lá, né, tomar um show. Assim, vou ter esse momento, né, de uma alimentação emocional. Então, assim, as pessoas, hoje em dia, o que acontece é que elas estão nas pontas dos extremos. A falta de equilíbrio existe, né, e isso também para essa questão da obsessão em ser saudável, né, porque as pessoas, elas não se permitem mais ser falhas, elas querem ser 100%, né, fazer atividade física 100%, tá na dieta 100%, ou às vezes até quando sai, já tá ali programado dentro do plano da dieta, e isso só vai desconectando a mente do corpo, porque qual é a mensagem que você tá passando pro seu corpo? Eu preciso de alguém para me dizer o que comer, eu não posso confiar em mim, porque se eu confiar em mim, eu vou virar uma baleia, eu vou comer tudo que tem em cima dessa mesa. Então, o seu cérebro vai entender nessa questão da desconfiança.
E aí, realmente, a hora que você estiver na frente de uma comida, o que você vai fazer? Vai devorar de uma maneira negativa, a ponto de você, às vezes, passar mal e além do seu ponto de saciedade, né? Então, enfim, é uma questão, assim, muito densa. Tem muitas coisas pra gente falar, né, em relação a esse comportamento do comer. Sim. E essa do ser saudável, totalmente. Eu vejo muita gente com essa pilha, né? O que você citou o CrossFit. O cara entra no CrossFit, quer ser o melhor, quer ser, não. E até onde entra daí as lesões. Exato. A gente vê a gente tá dando o exemplo do CrossFit aqui, não óbvio. que seja, não né? estamos martirizando o esporte. Tipo, você vê que às vezes o cara não tá preparado para uma carga de treinamento que ele tem. O cara vai, pega muito peso, ou faz exercício que nem tá preparado o corpo e machuca. Daí acaba trazendo outros problemas, né? O cara vai lá, o cara precisa trabalhar, imagina, daí machuca lá, vai trabalhar. Então é tudo extremo, né? O que você falou, os dois pontos exatamente, assim, eu acabei citando o CrossFit, Augusto, porque é algo, inclusive, que veio da minha trajetória. Obviamente que eu sempre brinco que todo mundo, em maior ou menor grau, que está dentro da psiquiatria, busca autoconhecimento e autotratamento. Eu acabei me interessando por essa questão do comer emocional, obviamente, porque na minha adolescência eu sofri muito com isso. Com essa dificuldade no lido com a alimentação, com a autoestima. Eu acabei me colocando em esportes muito agressivos, né? Então, hoje em dia, então, inclusive, eu acabei citando o CrossFit porque ele participou da minha trajetória no passado. E eu acho um esporte interessante, legal, quando, né, é feito ali com parcimônia. Mas o que acontecia, então, eu acho mais interessante eu dar a minha... contar um pouco da minha história, né? Então, quando, na época dessa questão que eu acabei estando inserida dentro desse tipo de ambiente, é isso, você acaba mascarando muitas coisas com essa saúde, com essa pseudo-saúde, de você tenho que vencer minhas metas, né? Tenho que estar aqui todo dia para ser saudável, tá aqui é muito saudável essa questão do no pain, no gain, né? E assim, e a gente coloca o nosso corpo, às vezes, um processo de agressão ou de lesão que não, enfim, que você não está preparado naquele momento, né? Então, assim, eu ia para o CrossFit, estando saudável, estando doente, eu deixava de ir vários eventos sociais porque eu tinha que treinar. E depois de algum tempo, né, obviamente, depois desse processo de autoconhecimento que eu tive que fazer ao longo da minha vida para entender por que esse tipo de sofrimento, eu entendi que no passado era um processo muito agressivo. Eu me colocava um exercício extenuante quase todos os dias. Eu vivia cansada, eu vivia fadigada, com risco de ter lesões, né? Por um comportamento de permissividade. Eu tinha que ir para me permitir viver e comer. Então, eu acho que tem essa questão, que é a questão da obsessão do saudável, né? Mas aí que eu acho que está a questão. Se você entra nas mídias e se você conversa com as pessoas, isso é normalizado. É normalizado? Isso é normal. O normal é você ir todo dia. Imagina, você vai deixar de ir uma semana? Ou você. Até o ponto de a gente acabar normalizando questões mais graves, né? De comer e vomitar. Aonde que comer e vomitar é saudável? Ou, né, de fazer assim. Enfim, então, esse ponto específico das máscaras, né, que os comportamentos agressivos e disfuncionais em relação a isso foram assumidos, eu acho que isso é a maior gravidade. Hoje, principalmente para os nossos jovens e adolescentes, né, que são as crianças aí que não têm estrutura emocional, que estão crescendo, vendo isso nessas mídias e estão se colocando sem nem saber, sem nem ter nenhuma estrutura para lidar com isso. Aline, eu sou assim, corro, né? Meu esporte é a corrida. E eu sempre vejo, o pessoal de corrida é muito de, tá aqui e quer tirar foto do pace. A vitória da pessoa, corri e tirar foto do pace. Eu nunca tirei. Daí o pessoal, mas você tá correndo 21 quilômetros, qual é o seu pace? Eu falei, eu não sei. Eu sei. Eu falei, mas cara, as pessoas às vezes estão preocupadas qual é o pace dele para ver qual que... Eu falei, cara, eu corro meu prazer.
Pra ver natureza, eu gosto que teve a última corrida, né, eu até brinquei, né, quando ela falou, ó, foi na Serra do Rio do Rastro. Meu, sempre tinha um sonho de conhecer a Serra do Rio do Rastro. E eu falei, meu, a melhor forma ia ser correndo. Sim. Que eu ia estar correndo, vendo, e daí as pessoas, primeira coisa, eu falei até pra minha esposa, eu falei, ó, a primeira coisa que vão perguntar pra mim, que falam que é a maratona de estrada mais difícil, né, do Brasil. Primeira coisa que vão perguntar é o pace. Não tão preocupado, "Ô, foi legal o cenário, É, você a curtiu, vivência, a a vivência, espiritualidade do momento. Não, exato. ninguém tá preocupado Não, com não, ô, mas isso. quando você fez o pace, eu falei, A sem a comparação. comparação, daí eu falei, cara, mas eu não tava nem aí pro pace, eu andei pra caramba, eu ficava olhando, tanto é que tem até no meu Instagram uma foto que eu tô lá olhando, assim, ó, montanha, então as pessoas confundem, né, isso Não, isso é algo super interessante, porque quando muitas pessoas acabam buscando ali o consultório psiquiátrico, assim, com essas queixas da compulsão ou do comer emocional, mas essencialmente porque elas querem emagrecer, não porque elas querem passar por um processo de isso, autoconhecimento ou de espiritualização do processo. aham, E aí, enfim, das várias conversas que eu tenho que ter, que basicamente, né, é essa desistência de... Porque a primeira coisa que eu falo, e daí eu já vou chegar nessa parte do exercício prazeroso que você comentou que eu acho super importante. Então, uma das primeiras coisas que eu falo, né, que é você parar de... seguir, né, essas questões de dietas, porque eu falo assim, ó, se uma dieta funcionasse, você faria uma e nunca mais. Se funcionasse, você faria uma só na vida. As pessoas que chegam pra mim já fizeram mais de 30 ou são conhecedoras de todas as dietas. Muitas vezes chegam já adolescentes com bariátrica, balão, gástrico. Então, assim, já, enfim. E uma outra coisa que eu sempre falo, porque grande parte das pacientes ou dos pacientes que eu recebo acabam purgando com o exercício físico, com essa questão do excesso do exercício, da comparação, de querer ser mais que o outro, ser maior que o outro, fazer um passo maior. É que eu falo assim, ó, o exercício, ele só vai te servir se for prazeroso. Porque senão a gente não consegue manter. Então, assim, uma pessoa, ela até pode se colocar num processo agressivo de querer ser mais que o outro, tal, por algum tempo. Mas se isso não for um processo preenchedor, prazeroso, você não consegue levar uma vida assim. Então, é a primeira coisa que eu falo em relação ao exercício. Eu sempre oriento exercício, porque eu acho que a função do exercício é toda essa os pontos positivos em relação à saúde, às articulações. A gente sabe hoje que, por exemplo, uma depressão e ansiedade leve a gente consegue tratar com exercício físico, só que eu sempre falo, tem que ser algo prazeroso. E não precisa ser muita coisa. Vai fazer uma caminhada olhando para cima, escutando uma música que você gosta, meia hora no dia, né? Busca uma dança, busca para idosos, né, que a gente acaba atendendo, busca uma hidroginástica, mas algo de, né, que você sinta prazer, que seja algo que você consiga inserir na sua rotina, porque a função do exercício tem que ser muito mais do que essa questão de comparação ou do abdômen trincado, né? Tem que ser um hábito saudável de vida prazeroso para aquela pessoa, né? Então, assim, eu concordo com você em tudo isso que você falou. E, enfim, então, olhando para trás ali da minha trajetória, eu vi como, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, eu não consigo chegar perto, não que eu tenho nada contra o sim, CrossFit, mas eu não, por conta do processo agressivo que eu me coloquei naquele momento, né? Então, hoje, quando eu busco, por exemplo, e a gente também tem que deixar claro que não é porque muita gente chega pra mim fazendo exercício físico todos os dias e é sedentário. Porque assim, uma coisa é você faz exercício uma hora todo dia, mas fica sentado o resto do dia, isso mesmo. né? Então, às vezes, que é aquela questão que eu falo da gente saber compreender e valorizar a nossa trajetória, o nosso corpo, porque as pessoas chegam pra mim, Augusto, assim, a grande maioria das pessoas se odiando o corpo que habita, né? E aí elas buscam o exercício e elas buscam ali o serviço que elas querem mudar imediatamente. Uma outra questão é que as pessoas se tornaram imediatistas, né? Elas querem a solução imediata. Então é isso, ninguém quer se colocar em um processo longo de, né, achar um exercício que gosta, prazeroso, de autoconhecimento, de entender. Não, o pessoal, eles querem algo imediato.
E acho que as mídias potencializaram isso muito nessa questão da comparação. Hoje em dia, então, você não faz por você. Você faz porque você tem que mostrar, ou porque você acha que a vida do outro é melhor, né? Então, assim, essa foi uma das questões que eu me afastei um pouco ali das mídias sociais, inclusive, porque eu entendi que eu não ia ter estrutura e maturidade emocional para lidar com aquilo por muito tempo. Porque é um processo ali de comparação. E às vezes você acaba recebendo informações e sendo exposto a coisas que você não quer. Né? Então, por exemplo, a maternidade foi um processo difícil para mim. No momento em que eu entrava ali, eu achava que a vida de todo mundo estava acontecendo, todo mundo estava viajando e eu estava ali, né, sofrendo e passando por um período intenso. E eu acho que isso começou a me adoecer. E eu falei, não, eu vou me afastar, porque assim, se eu não tô tendo maturidade para lidar com isso, eu vou me afastar, Sim. né? Enfim, então eu acho que assim, hoje uma coisa potencializa a outra, Com né? Nisso certeza. tudo. E até, ô, Aline, no grupo, eu vejo o pessoal sempre falar, o pessoal me conhece por sobrenome Rena, né? Uhum. Ô, Rena, mas você não corre nenhum grupo de corrida, cara, porque você não vai, ô, você é... Fala brincando, você é estrelinha. Eu falei, não, cara, a corrida é meu momento. Cara, tem dia que eu quero acordar sábado, 5 horas da manhã correr. Tem dia que eu não quero. Né, o pessoal, porque é o pessoal muito vidrado. Não, ó, longão, sábado, 5 horas da manhã. Falo, como que eu vou no grupo? Tem dia que eu não. Eu quero ficar até 2 horas da manhã Uhum. lendo um livro ou no computador fazendo as coisas, podcast, um exemplo. Então falei, não deixa eu pertencer ao grupo. Falei, deixa eu. E as pessoas querem isso, não. Tudo depende muito, né? Eu falo, eu É, acho isso horrível, na verdade, quando fica muito maçante, né? sim. E as pessoas vão nisso. É um exemplo do CrossFit, né? Que às vezes fica muito maçante, né? Isso faz mal. Tudo quer, né? Tudo que a gente já Os dois sabe isso, pontos, tudo que é né? excessivo faz mal. É, Mas eu acho que a dificuldade atualmente, nossa, né? Obviamente que eu não vou me isolar desse grupo, sim, é o equilíbrio, equilíbrio. né? É olhar pra gente com gentileza É, em todas as áreas, né? Entender a importância de estar bem psiquicamente, de ter bons relacionamentos, né, de ter um ambiente de trabalho saudável, né, de não ficar só correndo atrás, porque eu falo, eu também recebo pacientes adoecidos que trabalham tanto em busca de dinheiro que adoecem e depois gastam tudo para buscar saúde, é o que mais né? tem, né? Então assim, essa questão do equilíbrio em tudo é muito pontual e eu acho que é o mais difícil da gente conseguir, né, do jeito que estão indo as coisas. É. Ô, Aline, eu vejo, eu atendo alguns idosos, né? O grupo da, vamos colocar melhor idade ali, né? Fala. E eu vejo o que acontece muito, não sei se entra depressão, você pode falar melhor que isso, quando morre o companheiro, a pessoa tem uns 75 anos ali, morre e geralmente entra aquela depressão. Isso está acontecendo muito? Como que é? Hoje, assim, com o aumento da Não longevidade, digo nem também só porque separou, né? Mas tô uhum, vendo bastante idosos que era para estar um momento mais sossegado, né? E entrando, né? Nessa depressão, que seja essas doenças é, psíquicas. o que que a gente vem percebendo, Augusto, assim, eu principalmente, são poucas as pessoas que têm um envelhecimento maduro. Eles, assim, não sei que conflito aí de gerações que Sim, teve, que, enfim, então isso que você relatou é muito comum. Às vezes a pessoa vive 60, 50, 60 anos, acaba se esquecendo no processo da vida, ou seja, às vezes vive para o outro, ou só sabe viver na existência do outro, ou às vezes é uma vida tão sofrida ali, né? Que também quando esse companheiro morre, a pessoa nem sabe mais quem é ela, o que, que ela vai fazer. E essa questão da maturidade do envelhecimento é muito importante também, porque assim, então assim, onde que eu vejo idosos muito deprimidos? Quando param de trabalhar, ou às vezes, né, se aposentou. E aí, vai fazer o que da vida? Né? Ou quando morre, falece o companheiro,
diante de todos esses processos. E aí, assim, qual que é a minha conclusão pessoal? É isso, que a gente passa uma vida, é, às vezes, atropelada, né? Sem, enfim, depositar a importância naquilo que, assim, saber quem é você, saber aquilo que você quer, saber, ou essa questão da identificação. Então, por exemplo, agora, hoje, quando você pediu assim, apresenta quem é a Aline? Essa às vezes é uma pergunta que eu faço para meus pacientes. Quem é o Augusto? Normalmente a gente começa falando com aquilo que a gente se identifica mais. Então a Aline é mãe, então eu me identifico com ser mãe, eu me identifico com ser psiquiatra. Só que uma outra questão é que, tudo bem, mas o seu valor não é só por aquilo que você faz e por aquilo que você desempenha. Você tem valor por aquilo que você é, pela sua existência. Mas ninguém sabe mais disso. Então, assim, quando de repente você passou uma vida inteira trabalhando, a gente vê isso principalmente assim, em idosos mais que trabalharam, dedicaram uma vida, às vezes a multinacional, e de repente se aposenta, para de trabalhar, quem sou eu? Qual é o meu propósito? E agora, o que que eu vou fazer? Nunca fez um lazer na vida, nunca fez um esporte, não aproveitou a vida para sair para viajar, nem sabe o que é isso, e eles deprimem mesmo, entende? Ou, às vezes é isso, às vezes a mulher cuidou a vida inteira lá do companheiro, faleceu, ela nem sabe viver sozinha, nem sabe viver pra ela, nem sabe acordar e fazer um café pra ela, Verdade. sabe? Então, além, acho que, obviamente, dessas questões já acontecerem no passado, eu acho que as coisas aumentaram, potencializaram mais por conta disso, porque a sociedade que a gente vive hoje está muito adoecida, essa é a minha opinião, né? Os valores estão muito invertidos, né? O meu esposo brinca, ele falou assim, mas eu não tenho glamour nenhum, imagina, eu sou um psiquiatra, pai de família, o que que eu vou colocar no Instagram? Assim, então, assim, porque hoje o que que tem valor? São outras coisas, Com certeza. falando bem a Sim, verdade, exato. né? Então, a nossa sociedade tá disruptiva, né? A gente vem lidando, se você liga noticiário, eu particularmente não consigo mais assistir notícias. Falando sério, porque as coisas são tão mirabolantes, Sim. são tão nauseantes que você não sabe. Assim, a minha maior preocupação hoje é aonde que meus filhos vão crescer, o que que meus filhos vão escutar, porque a educação que eu tô dando em casa eu sei, mas e o que ele vai receber de fora? Então, mas o que eu posso fazer é trabalhar na questão da estruturação de valores dele, para que eles vão para o mundo sabendo quem eles são. Então, há um tempo atrás, me perguntaram qual, se você fosse escolher alguma coisa para ensinar para os seus filhos, o que você escolheria? E eu falei, autoestima. Eu escolheria desenvolver autoestima, porque a pessoa, e assim, e esse termo também tá banalizado da autoestima. Todo mundo fala, eu tenho muito, eu tenho pouco, eu não tenho. Então assim, a autoestima basicamente é você entender a valorização do seu ser por ser. E não assim, eu tenho importância porque eu sou psiquiatra, ou eu tenho importância porque eu sou tal, né? Você entender o seu propósito do fazer, entender que ali você está desempenhando o seu tempo em algo que você acredita, mas entender que você tem valor, né? Porque se você vai para a vida entendendo o valor que você tem, você não se coloca em situações tão deletérias e tão agressivas, né? Então, enfim, acho que eu fugi um pouco do tema, mas é porque eu acho que, enfim, as pessoas têm envelhecendo num processo pouco saudável, principalmente relacionado à saúde mental. Então, uma das coisas que eu mais batalho hoje em dia para tirar, às vezes, um idoso, né? Obviamente que a gente faz toda a questão de psicofarmacologia, mas uma das principais coisas que eu aconselho é você tem que achar algo que ancore a sua rotina. Que seja plantar uma árvore, que seja fazer uma caminhada, que seja fazer caridade. Tá? Então, por exemplo, caridade é algo que eu indico muito no meu consultório. Porque às vezes a pessoa ela chega assim, inclusive em pessoas que me buscam por abuso de substância, que são pessoas que às vezes elas já não sabem mais o que fazer. Eu falo assim, se você não sabe mais olhar para si, então vai fazer caridade. Deposita sua atenção no outro primeiro.
para depois voltar essa atenção para você, né? Se coloca num processo em que você não vai fazer algo para você, que você vai fazer algo para o outro sem esperar nada em troca, né? E isso também é uma questão muito difícil. Então, a gente lida assim com processos difíceis dentro de um consultório Não, psiquiátrico. eu imagino essa para idosos, né? E daí entra até o fato, às vezes atividade física, tentar entender, né? Porque o que acontece também? Às vezes eu até falo para profissionais de educação física, eu falo, cara, mas às vezes um idoso ele entra pela primeira vez numa academia, cara, é um ambiente hostil, por isso que ele não vai gostar. Imagina, uma academia normal, que seja uma academia de rede, aquele negócio todo preto, cheio de iluminação. Cara, lógico que o idoso não vai gostar. Uhum. Cara, os profissionais têm que se especializar. Tô falando isso da minha área, da educação Sim, física, para o treino da melhor idade. Tanto é que eu falo, meu, se a gente vê a estimativa daqui 20, 30 anos, como vai estar a população? E eu sempre falo, meu, se especializa nisso, sim. né? Pro profissional, personal trainer, né? E tem poucos. Eu falo, Tem pouca gente no geral, né, que é, quer olhar. E outra coisa, na época que, também porque depois do nascimento dos meninos ficou um pouco difícil frequentar a academia, mas na época que eu ainda consegui ir, eu via, assim, idosos que basicamente estavam ali, você vendo, para fazer um fortalecimento, mas tinha toda uma questão de socialização. Ou uhum. seja, eu brinco, eles treinavam mais a língua do que Sim, porque isso é importante. com Obviamente que certeza. a questão física, né, é importante, mas essa questão do acolhimento deles no exercício, no esporte, é importante. Porque é isso, eu acho que o exercício, ele é uma prática física, mas ele também é muito uma prática mental, Com certeza. né? Então a função do exercício para mim é isso, é essencialmente ser prazerosa. E E, eu acho que é isso que o pessoal vem perdendo um pouco, e eu né? gosto muito, isso daí que você falou que é diferente, né? Tem gente que fala, os cara tem que ir lá, vai treinar e tal, foco. Gente, não, eu falo, eu tenho 11 anos, 12 anos com o meu estúdio. Eu tenho mais mulher. Daí minha esposa fala, nossa, você tem mais mulher, sempre foi, né? Falei, cara, porque eu converso muito. Eu gosto de conversar, bater papo, entrar que é um rapport, uma conexão com as pessoas. Eu não tô ali só pra, deu uma hora, tá, tchau. Uhum. Às vezes até passa horário. Assim, eu gosto de conversar. Eu acho que a atividade de exercício físico teria que ser isso também. Isso eu digo na minha área, né? E o pessoal às vezes fica também com essa, eu falo, a vibe aí, né? Aqui tem quem treinar. Cara, mas muitas vezes é o mais conversar que ele quer ir lá, bater um papo, Aham. né? Então tem que ter essa. É o que você falou, meio termo de tudo, né, meu? É Eu o meio vejo termo. muito. Então, Legal, mas a depressão de idosos é um negócio interessante aí. Interessante não, que a gente tem que olhar, né? Que o é. nosso vai aumentar cada vez mais, né? Nesse público da melhor idade, né? Você já trabalhou, por exemplo, com pessoas que você ali, como educador físico, viu que estavam, às vezes, em um processo de depressão e com o exercício conseguiu retirar a pessoa dessa situação? Já. Até eu tenho um bom relacionamento, às vezes, quando entra idosos, falar com os filhos. Tem até um fato que eu tinha uma aluna, 81 anos, ela era eu não posso falar publicamente aqui, né, que o marido faleceu, meu, largou tudo, daí a pessoa falou, ó, Rena, vai lá, tenta conversar com ela tenta fazer na casa dela por enquanto, daí vai lá, daí eu falei, então é o filho que ligou pra mim. Então eu Uhum. tento manter sempre esse bom relacionamento com os filhos, às Com os vezes, filhos. né? O conhecido, né? Ó, me fala se ele não tá gostando, porque às vezes, ó, tem uma senhora uma vez que falou, ó, eu não posso fazer exercício em pé. É só sentada e não sei o quê. Não posso que me dá tontura, que não sei o que não sei o que lá. Eu falo, mano, não tem porquê. Perguntei pros filhos, não, é na cabeça dela. Eu falei, não, então tá bom, vamos começar sentado. Tal, ó, vamos indo em pé. Daí 3 anos, aluno já ele fala, nossa, mas eu não conseguia. Então, é Uhum. aquele manejo de com calma, né? E eu vejo, às vezes, que até alguns profissionais não tem, né? Tem que
Às vezes você tem que ser mais terapeuta do Tera- que... Com É o que eu falo, assim, às certeza. vezes, por exemplo, eu até brinco com as meninas, às vezes, de salão de beleza, porque eu falo assim, Aham. que elas são mais terapeutas do que as próprias Sim, terapeutas, porque as é. mulheres vão lá e, enfim, contam a vida e Uhum. imagino que pra vocês Do sejam personal assim é muito também. isso. Sim, Muito, muito. Até porque eu falo brincando da mulher, porque a mulher às vezes fala bastante, tá mais falando ali, né? é, E eu fico muito feliz que eu tenho esse público que às vezes geralmente tem, às vezes, um preconceito. Ah, mulher treinar só com homem personal, né? O uhum. meu, totalmente o inverso. É muito interessante isso. Ô Aline, se você pudesse falar assim, marcadores, três marcadores de uma boa saúde mental, o que seria? O que você falaria assim? Falar, esse Nossa. cara tá com uma saúde mental. Nunca que vai estar 100%, né? Sim, Se tiver sim. 100% também não é, não é normal, né? Nossa, você me pegou agora. Eu teria que. Mas, assim, basicamente, é, eu acho que hoje em dia, assim, marcadores de saúde mental, é, resiliência, são as pessoas que têm é, um arsenal flexível para lidar com as adversidades da vida, né? E essa questão da resiliência, eu acho que também vem se perdendo, né? Porque hoje em dia, assim, a gente acha que tem o direito de ser feliz e todo mundo de ter sucesso. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas não sabendo lidar com frustrações. Então, eu acho, assim, resiliência, autoconhecimento e, assim, não a banalidade do termo é realmente você entender em que situações você pode se colocar ou não, né? A questão do falar não, do impor limite, né? Porque as pessoas acabam adoecendo por não saber fazer isso, né? Ou tendo que aprender depois em um processo de psicoterapia. Então, acho que seria resiliência, autoconhecimento e equilíbrio, né, em tudo que a gente leva à vida. Eu acho que, assim, às vezes, o que que acontece, sabe, Augusto? A gente estabiliza uma pessoa com medicação dentro do consultório, mas a pessoa não muda os hábitos de vida dela. Então, ela continua vivendo absolutamente do mesmo jeito, tendo os mesmos relacionamentos disfuncionais, trabalhando no mesmo ambiente tóxico, levando a vida sem ter nenhuma atividade de lazer, nenhuma atividade de prazer. Obviamente que 1 ano, 2 anos depois, o transtorno vai recidivar, os sintomas vão voltar, porque a medicação, primeiro, ela não muda quem você é. Nenhuma medicação muda traços de personalidade de ninguém e nenhuma medicação muda nenhum ambiente ou as pessoas que estão convivendo com você. Então, se você não fizer isso por você, se você não se cuidar, se você não estruturar a sua vida para que você tenha a longo prazo paz, harmonia, né? Nenhuma medicação é milagrosa, né? Então, assim, hoje em dia, quem tem saúde mental, para mim, assim, não são as pessoas, às vezes, que mais falam que têm saúde mental, são as pessoas, assim, que têm a sabedoria, né, de viver a vida com essa resiliência, com esse equilíbrio, né, sem se colocar em processos aí inflamatórios, degenerativos, que é o que a gente mais vê. Mas, assim, é uma pergunta bem difícil de responder. Essa é bem difícil. Porque, assim, se eu perguntar para cada um de vocês o que é saúde mental, eu vou ter uma resposta diferente também, Exato. né? Então, Ô Aline, a espiritualidade, ela tem necessariamente relação com a religião? não. Não, completamente não. Hoje em dia, a gente fala de espiritualidade como a maneira como você se posiciona na vida. Como você encara os fatos, como você sente, como você pensa, como você reage, como você tem seus relacionamentos, né? É, nada a ver com religião, né? Porque a religião é a doutrina. Então, a religião são as leis, é a doutrina. A religiosidade é o quanto você está ligado àquela doutrina. E a espiritualidade, então, assim, uma pessoa pode ser espiritualizada sem ter religião. Isso é uma dificuldade que eu tenho também quando eu falo de espiritualidade. Porque uma outra questão técnicas de espiritualidade, hoje em dia, cientificamente, a gente sabe
o ganho dentro da nossa área. Então, por exemplo, meditação, que também. Eu gostaria de prescrever mais meditação para os meus pacientes, mas a primeira coisa, por exemplo, quando às vezes você pega uma pessoa ansiosa e você. Você já ouviu falar de meditação? Absolutamente não consigo meditar. Porque imagina, uma pessoa que já está ansiosa e já está agitada, mas a gente fala assim, mas o que, que é a meditação? O que é uma técnica de espiritualidade? Basicamente, o que deveria ser a meditação? Alguns minutos é um momento em que você se torna observador dos seus pensamentos. Porque muita gente acha que meditação você tem que parar de pensar por 3 minutos. É como eu te falei do exercício do elefante branco. Se você falar assim, eu tenho que parar de pensar, obviamente você não vai conseguir parar de pensar. Mas a meditação é um momento ali de descolamento, em que você vai observar onde que seus pensamentos estão te levando. Porque uma outra coisa interessante é que as pessoas se identificam com os pensamentos dela. Então, assim, eu acho que eu sou aquilo que eu penso. E não necessariamente é isso. Às vezes a gente vê muitos casos a mente da pessoa trabalhando contra ela, inclusive. Então, se você se identifica, né, com os seus pensamentos, que às vezes é fruto de crenças disfuncionais, de sementes que outras pessoas plantaram, ou de relacionamentos tóxicos, se você acha que você é aquilo, obviamente que você vai adoecer. Sabe? Então, assim, você se descolar e ter esse momento, às vezes microsegundos de questionar, mas peraí, esse pensamento que eu tô tendo vem da onde? Será que ele é meu mesmo? Será que alguém colocou uma ideia? De que crença que vem, né? E se você tem esses momentos de reflexão e de se questionar, as coisas se tornam bem diferentes. Se você tem o potencial de se observar, observar onde a tua mente está te levando por alguns minutos. Então, a meditação, ela basicamente é isso. E quando eu oriento essa técnica de espiritualidade, eu falo assim, começa com 30 segundos. Você tem 30 segundos no dia. Né? Então, até uma pessoa extremamente ansiosa consegue fazer de 30 segundos. Né? Você coloca ali no relógio. Existem hoje aplicativos de meditações guiadas que são muito interessantes, né? Que são momentos. Então, assim, existem outras técnicas. Eu falo da meditação porque os trabalhos científicos são bem estruturados na questão da meditação. Mas, essencialmente, é isso, né? A espiritualidade é você compreender essa macroesfera, né? Em que tudo está conectado. Por exemplo, hoje em dia a gente enxerga também uma família como um único cérebro. Obviamente que você tem um cérebro, sua esposa outro, né, sua filha outra, mas vocês também vivem como um. Se um não tá bem, o outro não tá bem também. Sim. Se um tá bem, o outro tá bem, né? Então, isso que é a espiritualidade. Então, por exemplo, outro exercício de espiritualidade que às vezes também é muito banalizado, mas tem uma importância significativa, a gratidão. Então a gente sabe hoje, esses estudos, eles mostram que pessoas que não perdoam, ou seja, que levam a vida com mágoas ou que não conseguiram perdoar algum ponto específico, desenvolvem mais câncer. Câncer. Então, assim, uma doença física que tem uma origem psíquica. E a gente sabe que pessoas que utilizam ou que são mais gratas, né, que acordam de manhã e que, poxa, tal, são pessoas que têm uma saúde física muito melhor e um adoecimento mental bem diminuído, né? Então, processos depressivos, às vezes a gente consegue introduzir essas técnicas de espiritualidade e, às vezes, elas são muito mais efetivas do que qualquer medicação. Porque essas técnicas têm o potencial de refazer vias saudáveis, assim como as medicações. Né? Então, muitas vezes, obviamente, o melhor dos cenários seria a gente utilizar tudo que a gente tem. Porque dependendo do estado que a pessoa chega pra gente, ela não consegue se colocar em técnicas de espiritualidade. Mas são técnicas, e não técnicas, assim, deveriam ser hábitos normais de como a gente leva a nossa vida, né? Mas as pessoas não entendem a real importância, né, do perdoar, do ser grato, do levar a vida com bons relacionamentos, de ter momentos de lazer, né, para ir criando essa conectividade saudável cerebral, né? Hoje em dia, então, a gente recebe o completo oposto no nosso consultório. É verdade, isso mesmo. Depois eu sou fã do estoicismo. Pensadores falam algumas coisas assim, né,
fala natureza, né? Então Uhum. é muito importante isso mesmo. É bem isso que você falou. Eu tinha essa dúvida. E o pessoal tem essa dúvida, né? A espiritualidade com religião, né? Começa. Ixi, se a gente for conversar, envolver um monte de coisa, né? Exatamente. Aline, muito obrigado. Eu Imagina. falo que a gente começou batendo o bate-papo aí e ficava por mais horas. A gente tenta limitar por 1 hora, o limite 1 hora, assim, né? Mas eu falo, cada convidado, cada história, cada assunto é N possibilidades de Sim, da gente debater, né? De colocar o ponto de vista. Muito obrigado, gostei muito. imagina. Eu sou fã, quero até depois vamos conhecer, colocar mais desses assuntos aqui no Movecast, né? Que a gente acaba só colocando atividade física, nutrição e fica de lado essa parte psíquica, né? E é importante, né? O Sim, quanto é o que precisa. Queria agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. obrigada. É, a gente já sabe pelo seu pai, né? Que a gente dá uma referência do seu pai, né? Então, Sim, com certeza vocês vão seguir o caminho dele de excelência aí, também na medicina, você e seu irmão. Muito obrigado por ter vindo num sábado aí, né? Demandar tempo de filho, de consultório, de imagina. família, para passar conhecimento de coração aí para todo mundo. Muito Não, obrigado, eu que viu? agradeço o convite, fiquei muito contente de poder vir aqui. É raro também quando a gente pode falar com outros profissionais de outras áreas sobre isso, então acho que para mim é muito engrandecedor e fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço aí. Então, galera, muito obrigado. Aline, dá um tchau que é o tradicional para a câmera ali. E até o próximo episódio aí. Fechou.